essa parte, turminha, é a parte que eu vou demonstrar uma propriedade que a gente vai utilizar muito em exercícios. E você também vê dentro de outros exercícios, por exemplo, que são de geometria espacial. Porque todos os exercícios de geometria espacial dependem de geometria plana. E o que a gente está vendo são propriedades e características da geometria plana. Então, essa propriedade, a gente chama a propriedade das tangentes que passam por um mesmo ponto. Então, turminha, você tem essa tangente aqui que passa pelo ponto A e você tem essa tangente aqui que passa pelo ponto B. A minha demonstração é provar para vocês que quando você tem duas tangentes que passam por esses respectivos pontos, essa distância aqui é igual a essa. Então você tem um ponto P. Qual é a tese que eu quero demonstrar? Quero demonstrar que de A até P, eu tenho o mesmo valor que de B até P. Como que você pode verificar isso? Eu vou demonstrar, mas quando você for fazer o exercício, você pode rapidamente já colocar que toda vez que tiver um segmento de reta que passa por um ponto e outro segmento de reta que passa por esse outro ponto, mas eles têm a mesma origem, têm a mesma bifurcação, essas duas retas são tangentes, as distâncias são iguais. Então, olha só que legal. Liga o centro dessa circunferência, turminha, até o ponto A. Isso aqui a gente chama de raio. E quando você faz essa ligação, a gente já viu que esse ângulo tem que ser de 90 graus. Agora eu vou fazer essa mesma ligação aqui, ó. Liga o centro até o ponto B. A gente também tem um raio e a gente também tem um ângulo de 90 graus aqui. Agora, olha que interessante, pessoal. Olha que interessante. Eu quero buscar aqui um triângulo. Eu tenho um quadrilátero. Ó, 1, 2, 3, 4. Eu tenho um quadrilátero, são 4 lados. Eu vou transformar esse quadrilátero em 2 triângulos. Como? Ligando esse centro aqui, ó, até esse ponto P. Eu estou ligando o centro até o ponto P. Na hora que você faz isso, você descobre 2 triângulos. Bom, se aqui é raio, e eu quero provar que essa distância é igual a essa, você consegue perceber que esse segmento CP aqui, turminha, ó, CP, ele é comum aos triângulos. Comum aos triângulos. Quais triângulos que eles são comuns? Ele é comum aos triângulos ACP e BCP. Se é comum, turminha, esse segmento de reta, ele é hipotenusa tanto para o triângulo de cima como para o triângulo de baixo. Ah, então peraí, metralha, nesse triângulo eu tenho raio e CP. No triângulo de baixo eu tenho raio e CP. E é 90 graus em ambos as medidas. Logo, essas medidas podem ser iguais por congruência de triângulo, turma. O triângulo ACP, ele é congruente ao triângulo BCP. Você pode usar um caso de congruência, por exemplo, você pode usar o caso lado, ângulo, lado. Esse ângulo aqui, se você chamar de alfa, ele tem que ser igual a esse aqui, porque é raio, raio, e aqui essa abertura é comum. Então você tem o critério lado, ângulo, lado. Logo, esse lado aqui vai ser igual a esse lado aqui. Então a gente demonstra que essas retas tangentes são exatamente iguais. Você pode tocar essa reta tangente mais embaixo, aí você tem que ter uma outra reta tangente que toca mais aqui embaixo. Não tem problema. Você poderia pegar, por exemplo, isso aqui, ó, que você tem um ponto e aqui você tem outro, ó. Por exemplo, ó, essa parte aqui continua sendo a mesma propriedade. Você tem que passar de forma tangente aqui, então tem um ponto de tangência, e aqui tem um ponto de tangência. Então, esse pedacinho aqui vai ser igual a esse pedacinho aqui. Essa propriedade, ela sempre vai ser válida. Beleza?